Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Um bom dia, meu irmão, minha irmã, que você possa ter sempre as bênçãos de Deus na tua vida. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. Caminhamos sempre sob a luz do Senhor. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, assim nos diz: O Senhor vai chegar, não tardará. Há de iluminar o que as trevas ocultam e se manifestará a todos os povos. Sim, o Senhor vai chegar. Estejamos com o coração atento, aberto, acolhendo o Senhor que vem, pois Ele vai iluminar as trevas e se manifestará a todos os povos. Que Ele possa iluminar a nossa vida nesta quarta-feira, trazendo sempre a luz aos nossos corações. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 15, os versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, claro que é um evangelho voltado para a Eucaristia, onde todos nós temos vez, onde o Senhor se reparte para todos. Na Eucaristia não há fome, não há miséria. Em Deus não há miséria e não há fome. Ele sempre se dá com abundância. Veja, nós temos que ter cuidado com as coisas de Deus. Termos cuidado com as coisas de Deus. Toda a sobra daquela multiplicação dos pães e peixes foram recolhidas. O que Deus dá na tua vida não é para ser jogado assim. O que Deus derrama, o que Deus nos entrega, não é para ser jogada de qualquer jeito, não é para ser consumido de qualquer forma, não é. Nós temos que ter cuidado com as graças, os dons, o amor de Deus. Nós não podemos ser como os porcos, como diz Jesus, pérolas jogadas aos porcos. Não podemos fazer assim com as coisas de Deus. A Eucaristia, os sacramentos, são esses meios que Deus coloca em nossas vidas e nos dá sem cobrar, mas para que eu e você possamos cuidar das coisas divinas, das coisas sagradas. Vocês percebem que hoje tudo se torna, não é mais sagrado? Vocês percebem que hoje em dia tudo se é possível fazer?
o ser humano deixa de ser sagrado, as coisas sagradas na igreja deixam de ser, e aí a gente é julgado, condenado. E, no entanto, no Evangelho, Jesus teve cuidado. Recolheram 7/6 do milagre de Jesus. Não é porque foi dado de graça aquela multiplicação dos pães que nós podemos jogar fora. A Eucaristia, meus irmãos, te é dado de graça, por graça e na graça do Senhor. Então não jogue fora, não jogue. Não faça da Eucaristia como se você fosse na padaria e comesse um pão, um lanche comum. Não, não é. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, que se multiplica por amor a você, por amor a você. Então, possamos ter em nossas vidas, em nossos corações, e ver que a igreja, o templo, os sacramentos são algo ou são sagrados. Sagrados. Nós temos que começar a respeitar e amar e adorar as coisas de Deus. Que nesta quarta-feira o Senhor te proteja e ilumine, o Senhor venha saciar a tua fome com o pão eucarístico, a Eucaristia, e que você possa ter esse respeito e esse cuidado com as coisas de Deus. Que Ele te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe você.